pessoa, do Belé e do Miguel, que são os dois últimos heróis da galáxia do Gutenberg. Eles acreditam no poder do livro na época da imagem, né? Na ditadura da imagem. Eu queria também lembrar, né, sobre o lançamento, né, de um grande livro, como é o meu, mas do Leandro Condes, né, Os Marxistas e a Arte. Foi um livro muito importante na minha vida. O livro saiu em 67, eu fui ler no final dos anos 70, quando eu fazia pesquisa sobre o movimento operário, aquilo abriu minha cabeça para essas questões, né, de arte, de cultura. Mais tarde eu voltei a ler o livro, né, acabei até virando professor da época, e por conta dessa problemática que foi aberta naquele livro para mim. Então tem uma gratidão eterna ao livro do Leandro Condes. E um dos frutos desse livro, né, foi esse livrinho que estou lançando hoje ali, sobre Lukács. Bom, vou tentar falar umas coisas sobre Lukács, lembrando sempre que isso é um poço sem fundo, né? O Lukács, como disse o Lucien Goldman, é alguém que percorreu sozinho todo o percurso da filosofia clássica alemã. Então, Lukács foi kantiano, foi hegeliano e foi marxista. Teve vários momentos na sua obra. Essa obra é bastante extensa, né? O autor viveu muitos anos, uma obra interminável. Essa primeira fase do Lukács, a fase pré-marxista, onde ele está influenciado por Kant e por Hegel, né? Ele vai escrever A Alma, as Formas e a Teoria do Romance. Curiosamente, são os livros mais usados, né, nos cursos de letras hoje em dia. Não é o Lukács marxista, mas é o Lukács pré-marxista que tem maior divulgação. Era uma época do Lukács marcada por me chamou de um anticapitalismo romântico, uma ética de esquerda e uma epistemologia de direita, né? O Lukács se preocupava aí em entender a especificidade do romance burguês. E ele fez isso opondo sempre o romance burguês à epopeia clássica. Lembrando que na epopeia clássica havia aquela plena integração entre o homem e o mundo. E o herói representava a comunidade. Ao passo que no romance burguês nós vamos encontrar uma cisão entre o homem e o mundo, que ele chamava da interioridade e a exterioridade. E aqui, nesse mundo cindido, não há conciliação possível. O que interessa aqui é que essa conciliação é feita de forma fictícia, né, pelo romance. Então o romance vai procurar uma integração, né, nesse mundo cindido entre do interior e do exterior. De forma que o romance aparece aí como uma utopia. Ele não é um reflexo da realidade, ele é uma projeção, né, ilusória. Interessa também ressaltar aqui que o que é social na arte para Lukács é a forma, não é o conteúdo. Muito bem. Então, essa primeira fase do Lukács vai, como eu disse, uma influência muito grande nos cursos de letras, né? Principalmente porque eles foram livros que orientariam toda a trajetória de Lucien Goldman e de Adorno. São autores que saem daí para formar suas teorias estéticas, né? Muito bem. O Lukács, como se sabe, em 1930 ele está exilado em Moscou e ele vai trabalhar com Mikhail Lifshitz no preparo dos textos originais, né, de Marx e de Engels. Então, Lukács, pela primeira vez, teve acesso aos manuscritos econômico-filosóficos de 44 e a várias cartas de Engels e de Marx falando sobre arte. Isso aí mexeu profundamente com o Lukács, ele deu uma guinada teórica, ele vai se lembrar a vida inteira do impacto que foi a leitura dos manuscritos de 44. Lá vai se ler, entre outras coisas, nos manuscritos, né, que é um equívoco dos Marx separar o indivíduo da sociedade, que o homem é o ser social.
Então, o homem é o ser social, né? Ele faz a sociedade e o social está dentro dele. Não há oposição entre a interioridade e a exterioridade. Né? Então, essa visão pessimista e sem conciliação não faz mais sentido para Lukács. E aí ele volta a estudar o romance burguês. Né? E comparando com a antiga epopeia, ele sempre volta a essa ideia. Só que agora ele vai dizer o seguinte: a epopeia tratava da luta da comunidade, né? E o herói encarnava isso. Ao passo que o romance burguês vai tratar da luta, né, na sociedade. Agora são os homens lutando no interior da sociedade dividida, né? Não é mais antiga epopeia. Se o romance trata da luta na sociedade, vai subir para primeiro plano aí a questão da centralidade da ação, que é o tema de mestrado da minha colega Ana Cotrim. Então, a partir daí, o Lukács fazia uma série de estudos literários, né, onde duas coisas básicas vão estar presentes, e nem sempre em plena harmonia. Primeiro, uma concepção ontológica, que ele aprendeu no jovem Marx, né, de ver a arte como momento de autoafirmação do gênero humano. Isso tem uma decorrência, é a defesa do humanismo. Então, o Lukács tem essa preocupação. Mas há um segundo ponto, né, que é também a defesa do realismo como método. Ele vai dizer que o realismo é um método de composição, não é uma escola literária, como foi, sei lá, o romantismo, o surrealismo. Se é um método, é uma atitude que vem desde a Grécia Antiga até os dias de hoje. É uma forma, né, atravessa a história. Então, esses dois elementos, né, a inclinação ontológica e a defesa do realismo, vão orientar os trabalhos de Lukács daí para frente. Então, sobre o realismo. Quando se fala em realismo, claro que a noção de realismo pressupõe uma concepção de realidade. Afinal, o que é a realidade? A pergunta de fundo é essa. Quem passou aí pela filosofia positivista ou pela sociologia de Durkheim deve se lembrar, né, daquela visão da realidade como o dado imediato, aquilo que é captado pela percepção. Ora, Lukács, ao defender uma postura dialética, ele entende, né, a realidade como uma unidade contraditória de essência e aparência, forma e conteúdo. Né? Aliás, o Marx dizia no Capital que aparência e essência coincidissem, não haveria ciência. Né? Então, há uma relação contraditória aí dos dois elementos. Estamos com som? Estamos com som. Uau! Ok, pode dar. Vai falar um pouco mais baixo, né? Não pensa. Então, porque, claro, isso está no próprio Capital do Marx. Ficar na aparência das coisas é permanecer no fetichismo, no mundo que as coisas estão de cabeça para baixo. Parece que são as coisas que governam a vida, né, social e não o trabalho dos homens. Então, o fetichismo dá essa ilusão, né? São as coisas que sozinhas governam a realidade. Portanto, ela esconde, né, o núcleo humano da vida social. E justamente é esse núcleo humano que a literatura quer resgatar. Então, nós estamos aqui no território do humanismo. Né? O escritor não fica indiferente perante o drama dos homens. Lukács vai dizer: a todo momento o artista toma partido. Toda arte é partidária. O que quer dizer isso? Ele fala, olha, até uma poesia que um homem faz para uma mulher é uma poesia partidária. Ele toma partido perante a mulher. Pode ser satírica, poesia, né? Pode ter dizer várias coisas, pode manifestar vários sentimentos diferentes. Então, é nesse sentido que o partidarismo é uma tomada de posição perante a realidade. Então, a partir
dessas ideias, Lukács vai trabalhar sobre o realismo como método. E vai dizer que esse método se apoia em dois pilares. O primeiro deles, né, é a utilização da narração. Então, é o método narrativo. Diz ele que as coisas são descritas. As ações humanas devem ser narradas. E claro, o que ele está aqui fazendo é se opor ao naturalismo. Em literatura, dá o mesmo peso à descrição, né? O mesmo peso que tem a ação humana, tem a descrição. Portanto, diz Lukács, o naturalismo não vai ao núcleo humano, ele fica na superfície do real. Um outro ponto fundamental do método realista é o recurso à tipicidade. Ele vai citar o Engels, que por sua vez remete a Hegel, né? Criar personagens típicos em situações típicas. Então, com isso, né, o personagem não é sempre, né, uma individualidade inconfundível, mas como ele é um ser social, ele é mais do que isso. Porque as tendências universais passam pela vida dos indivíduos, eles expressam alguma coisa maior do que a mera individualidade. Então, entre as possibilidades do real, né, e a vida humana, vai ter um cruzamento aí importante. E Lukács, de novo, está combatendo o naturalismo, que trabalha com personagens medianos, né, personagens que não se desenvolvem. Né. Muito bem. Então, diz Lukács que, através do método realista, se podem criar as grandes obras literárias, as obras-primas. Ele vai entender a obra-prima, né, como aquele momento em que forma e conteúdo, aparência e essência, formam uma unidade sensível. Então, as coisas estão juntas, não se separam. Então, quando se olha, por exemplo, um quadro, né, o que é a forma, o que é um conteúdo no quadro? As coisas estão juntas, né, se separam. Ou então na música, né? Uma música, o que é forma, o que é conteúdo? Quando alguém nos diz, ouvi uma música que é ótima, né, tem um conteúdo muito bom, você já pode saber que a música é ruim. Deve ser uma discurseira política em cima de clichês, né, musicais. Não tem esse conteúdo bom, né? As formas estão sempre. Muito bem. Então, se a obra de arte, essa unidade sensível de forma e conteúdo, aparência e essência, Lukács vai criticar aqueles autores, aquelas correntes literárias que, ora, enfatizam de forma unilateral uma coisa ou enfatizam de forma unilateral a outra coisa, a aparência ou a essência. Então, começando de novo pelo naturalismo, né, ele se fixa, né, na descrição epidérmica do real, na aparência. Ele vai citar sempre o Zola como um dos exemplos. Né? Mas também ele estende essa crítica ao chamado romance proletário, de Rottweiler e outros autores, tem aquela visão objetivista do mundo, onde não há espaço para subjetividade. Né? Tudo é tratado de uma reportagem, não como configuração estética. No polo contrário, vamos encontrar os autores que se fixam na essência. Então, vamos pensar aqui o expressionismo, que foi uma das grandes polêmicas que Lukács entrou a respeito do expressionismo na República de Weimar. O que faz o expressionismo? Ele quer realçar a essência, mostrar a essência. E, para isso, ele deforma a forma, para tornar evidente a essência. Eu não sei se esse exemplo é válido, mas eu sempre me lembro daquele quadro famoso de Portinari, que ele desenha um camponês pequenininho com um pé enorme. Nenhum ser humano tem um pé daquele tamanho. Tem uma violência, né, contra a anatomia humana. Mas o que faz o Portinari? Ele quer mostrar, né, que o camponês é pobre, tem relação com a terra, não usa sapato. Então, a importância, para expressar uma ideia, né, ele arrebentou, né,
modificou alguma forma. Então, é isso que o nosso amigo Lukács, a partir daí, começa a entrar em várias polêmicas. Né? Em primeiro lugar, ele está defendendo o realismo numa conjuntura histórica, né, marcada pela consagração da estética do stalinismo, que é o realismo socialista que se configura a partir de 1934. É uma estética em que os personagens, né, não são contraditórios, são caricaturas, né, é o bem ou o mal. Né? Tem um patrão, tem um cara mau, o trotskista que é um aventureiro, né, e tem o operário, que é o trabalhador, honesto, a mocinha que é pura, idealista. E a literatura, em vez de retratar a realidade como algo contraditório, virou mera propaganda do regime. Então é nesse momento que o Lukács está escrevendo, né, e se metendo em grandes polêmicas, criticando e sendo criticado. Essa concepção de realismo, o fato de ele defender o realismo naquela conjuntura, né, lançou suspeitas, né, de que ele estaria ligado, né, ao realismo socialista. Vários autores vão desconfiar de Lukács, confundindo as coisas, né? A defesa que ele faz do realismo é a mesma coisa da estética oficial. E outros autores, também defensores do realismo, vão se opor a Lukács. O mais famoso deles foi Brecht, né? O Brecht fez vários artigos de crítica a Lukács, mas teve o bom senso de não publicar esses artigos, com um bom argumento de que não devemos quebrar a frente antifascista, né, por conta de divergências estéticas. Então, o Brecht marcou sua posição escrevendo, mas naquela conjuntura de resistência antinazismo, né, ele não publicou os textos dele. São textos bem interessantes. O Brecht vai dizer o seguinte: tem que esse Lukács insiste tanto em defender o realismo burguês. Se nem a burguesia mais defende esse troço, que um cara, em nome do marxismo, vem defender essa forma arcaica de composição. Uma forma centrada no drama, né, do indivíduo. Para isso aí, a ênfase do indivíduo tinha razão de ser na época do capitalismo concorrencial. Agora, na fase dos monopólios, há um novo sujeito histórico, que é o proletariado industrial, são as massas que emergem. E a arte deve voltar-se para essa massa, e não mais para o drama psicológico. Então, o Brecht vai querer agora uma nova forma de arte, totalmente diferente, né, de Lukács, vai falar em distanciamento, e vai querer uma arte politizada, que fale à razão e não aos sentimentos. Então, muda ali o registro. E há um autor, um grande autor, que defende o realismo. Então, o nosso amigo Lukács se meteu aí em grandes polêmicas que vão marcar o resto da vida dele. Eu queria aproveitar para fazer agora um comentário, retomando algumas coisas, para enfatizar aqui as oscilações presentes na concepção de realismo de Lukács. Ele fala, o realismo é um método, é uma atitude do autor perante a realidade. Algo que vem dos gregos até os dias de hoje. Tudo bem, só que nos escritos de Lukács, quando ele fala em realismo, ele toma como modelo o romance burguês do século XIX, especialmente Balzac, para dizer que esse romance figurou até 48, depois, com a decadência ideológica da burguesia, né, o romance vira naturalismo. Não há mais ação humana, não há mais presença humana, a sociedade é uma segunda natureza, né? Vamos escrever, portanto, não narrar. Entrou em parafuso, né? Quem se salva aí? O Lukács tem os heróis dele, que é o Thomas Mann, o Malraux, o Solokhov, e uma certa esperança, não se sabe se sincero ou não, no romance soviético. Né? Essa era sincera essa crença dele.
posição difícil de sustentar, né? Porque Lukács, as obras de Proust e de Kafka, por exemplo, não se encaixam, né, nesse modelo de realismo que está por trás do pensamento de Lukács. Aliás, o Carlos Nelson Coutinho acabou fazendo um livro, né, bastante interessante, defendendo Kafka, interpretando Kafka e Proust a partir de Lukács, né, contra Lukács. Então, ele fez um jogo aí bem interessante. Basicamente, ele vai dizer que Lukács não respeitou o seu próprio método, né, da estética quando estudou esses autores. Né. Muito bem. Na minha opinião, o que acontece aqui no Lukács é uma tensão, acho que nunca foi resolvida totalmente, né, entre a inclinação para a ontologia e a defesa do realismo. Há momentos duros em Lukács em que o realismo, como método, sufoca a ontologia, isto é, a abertura para as transformações do real. Isso está muito claro no livro Realismo Crítico hoje, quando ele desanca em cima do Kafka, do Zil, de todo mundo. Né? A questão é o seguinte: o mundo mudou, o capitalismo mudou e há novas formas de alienação, de reificação. A literatura deve estar aberta para isso. Né? E Kafka foi um grande autor que foi bastante injustiçado pelo Lukács nesse livro. Mas, como o Lukács é um grande autor, eu falei que ele oscila muito, há momentos em que, ao contrário, a inclinação ontológica vai além do realismo como esse modelo, né, centrado no século XIX. Quando ele fala sobre a literatura alemã, tem uma coisa curiosíssima sobre Hoffmann, que sempre foi um autor, né, carimbado, né, como romance fantástico. Né? E Lukács tem uma frase curiosíssima, assim, olha, nas condições da Alemanha, o Hoffmann é realista. Isso é um escândalo, né, para um caxiano mais ortodoxo, né, para ser mais lukachiano que o próprio. Por que ele diz isso? Porque as condições da Alemanha eram outras. Um país de unificação tardia, de capitalismo, né, incipiente. Então você não tinha classes sociais, você não tinha a presença do capital do dinheiro tão forte nos destinos humanos. Então, não tendo classes, né, como construir personagens típicos? Né? Como é que fica isso? As coisas exigem uma nova figuração para ser realista. Eu acho que isso é uma abertura para se pensar outras realidades. Por exemplo, o realismo mágico da América Latina. Ou então, Machado de Assis. Machado de Assis, não vamos encontrar, ele não escreve como Balzac, nem podia escrever. A realidade aqui era outra, no Rio de Janeiro, né? No tempo de Machado de Assis. Toda a concepção realista quer mostrar, né, aquela conexão entre o movimento da sociedade e os destinos individuais. Como é que as forças da sociedade se cruzam com isso. E aí, as forças da sociedade, no modelo de Lukács, é o capitalismo, as classes sociais, luta de classes. Agora, no Brasil, nós não tínhamos isso na época de Machado. Nós tínhamos uma elite, tínhamos os escravos, e tínhamos os homens livres. E era uma sociedade, como já foi estudado por vários autores, né, baseada no valor, no favor. Isto é, as pessoas dependiam de favores poderosos para arrumar emprego público, né, do pistolão, do coronel, esse facilitismo da vida brasileira. Então, vejam bem, as relações sociais não estão comandadas diretamente, né, pela economia, pelo dinamismo do capitalismo, mas pelas relações pessoais, relações de dependência pessoal. Então, Machado, para ser realista, precisou reinventar o realismo. Né? E é um autor que
e não escreve repetindo como Balzac. Não é um narrador omnisciente, né? Pelo contrário, é um narrador volúvel. O narrador em Machado de Assis não merece nenhuma confiança. Memórias póstumas, eu não confio em palavra de morto, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas acho extravagante esse ponto de vista, né? Ou então os nossos colegas de direito, que vira e mexe fazem um tribunal para saber se a Capitu chifrou ou não o Bentinho, né? Então forma a corte, um defende, outro ataca, que é uma coisa inteiramente absurda, né? É só no mundo do direito, né, que é o mundo das formas, como dizia Marx, é possível essa contrafação, né? E quem conta a história é o Bentinho, é o marido ciumento. Logo, é um ponto de vista que não merece nenhuma confiança, não é objetivo. São coisas, é uma outra realidade. Então, o nosso amigo Lukács, né, tem essa, voltando aqui a ideia, essa oscilação entre a inclinação para a ontologia e vai aos poucos, né, e o método realista. Mas aos poucos a ontologia vai se fazendo mais presente no Lukács, principalmente na estética e depois na ontologia. Então, na estética, ele vai entender a arte a partir do processo de humanização e procurar ver quais são suas funções no interior da vida social. É um Lukács bem engraçado, né, em relação aos anos 30 e a teoria do realismo. Ele vai modificar as posições em relação a Kafka, tratá-lo com mais respeito, né? E em vez de falar no reflexo, uma palavra tão marcada, né, pela teoria leninista, vai falar de uma forma especial de reflexo, que é a mínese, que é uma forma mais mediada de reflexo. Então as coisas saem daquela teoria do conhecimento leninista dura, né, e passam para o campo da arte, onde as mediações são muitas, né? Então, vamos ter aí uma outra orientação que vai se repor, né, talvez com mais força ainda, na ontologia do ser social. Uma obra que, infelizmente, ficou incompleta, né? Mas é um Lukács mais preocupado agora na fundamentação ontológica e não na defesa de uma epistemologia. Bom, para não alongar aqui a nossa conversa, eu queria lembrar uma coisa. Lukács, em 30, leu os manuscritos de Marx. Ele foi talvez o único grande autor marxista que levou a sério e para valer aqueles textos. Ele construiu toda uma teoria a partir daquela leitura, né? Isso é uma figura de exceção, né, dentro do marxismo, por várias razões. Primeiro que quando esses livros, quando os manuscritos vieram a público, nos anos 30, nós já tínhamos vários marxistas escrevendo sobre arte, sem conhecer essas referências. Então, em registros diferentes, né? Franz Mehring e outros autores já escreveram. E mais, quando os livros foram publicados, no manuscrito de 44, já havia a estética marxista-leninista, né, instituída. Portanto, esse livro não teve espaço, né, para frutificar. Tanto que ele foi lido por católicos, existencialistas, muito mais do que pelos marxistas, né? E também, porque no campo marxista, outros autores vão desenvolver outras teorias, né? O Walter Benjamin, no canto dele, o Adorno, o Brecht. Então, são várias correntes dentro do marxismo que mostram uma grande vitalidade do pensamento marxista no campo das artes, uma grande diversidade. Não falar em estética marxista não tem muito sentido, porque cada autor vai pensar as coisas de uma forma diferente. E, repetindo, Lukács foi o autor, né, que vai levar a sério essa inclinação ontológica, vai se debater a vida inteira para dar uma fundamentação ontológica no marxismo. Então, quando se fala de renascimento do marxismo, eu acredito, né, que a obra de Lukács é o ponto de partida. Sem desprezo das demais contribuições, né, ele deixou uma contribuição relevante para se pensar o marxismo no século XXI.
Basicamente isso que eu queria dizer. Agora eu passo a palavra para a minha colega Ana Rodrigues.